Bom, agora a gente vai mostrar um pouco sobre o nosso planejamento. E para isso a gente vai falar um pouco sobre cada mês e como foi. Primeiramente, o mês de abril. Sabe? Bom, nesse mês a gente começou a formação dos grupos. E foi muito prático que a gente conseguiu formar eles. Por quê? Porque por conta do PCA Frankenstein, a gente já sabia mais ou menos quem ia se juntar. Havia dois grupos, o meu e o da André. A gente acabou juntando os dois por sermos próximos. Em ano passado temos estudado no ano passado e tudo mais. E depois acabamos adquirindo o Kaique, pois ele precisava entrar em algum grupo e aí a professora a partir liberou a gente colocar ele no nosso, mesmo que ficasse com 7 pessoas. Sabe? Por que escolhemos esse tema? Escolhemos o tema após uma votação do grupo, então a gente tinha ali algumas opções como Paralimpíadas, TEF, entre outros, e a gente acabou optando por saúde mental. Se não me falha a memória, foi uma ideia do Igor. Por que a gente escolheu esse tema? A gente acredita que os adolescentes hoje em dia, isso é evidente, eles usam muito a internet de forma descontrolada e sem responsabilidade nenhuma. E isso faz muito mal para a nossa saúde mental. Por isso, falar da nossa saúde mental na internet. Pode passar. Pode passar. E agora, no mês de maio, tivemos algumas recomendações do Miro, porque a gente apresentou aquela apresentação que a gente falou das nossas propostas, etc. E aí ele nos recomendou 4 vídeos muito bons que a gente depois foi assistir na casa do Guilherme e os nossos 2 primeiros tópicos, a infância e a adolescência. Mas ele citou que seria algo muito importante a gente tratar dessa infância, dessa primeira parte da nossa vida, antes de seguir falando sobre saúde mental, etc. Sabe? E aí a gente começou as pesquisas por nossa parte, que foram as de dopamina e saúde mental, que a gente tinha pensado já em pesquisar antes do Miro falar, etc. E agora, a gente vai apresentar um pouquinho sobre as nossas pesquisas que a gente fez até esse momento. Começando pela pesquisa de infância. A gente pesquisou sobre o que é a infância, que é uma fase de amadurecimento, etc. E aí a gente descobriu que 90% das condições neurais são estabelecidas nessa parte, que a mente de uma criança funciona como uma esponja, e só lembrando, a esponja, você afunda ela na água, ela absorve aquela água dela, e aí você solta ela, ela absorve toda aquela água para ela, e a mente de uma criança funciona da mesma forma. Absorvendo o conhecimento como se fosse uma esponja absorvendo a água. Pode passar. Passar. Também a gente se preocupa em pesquisar que é adolescência, foi a recomendação do Miro, pode passar. Ele descobriu que o adolescente é uma pessoa que está passando por uma fase de transição de desenvolvimento. Então ele sai do ponto A, que é ser uma criança, do ponto B, ser um adulto. Tanto mentalmente, tanto fisicamente e tanto socialmente. Além também descobriu que o que está entre a estimação, porque nós já falamos, o adolescente tem estimação. Mas o que está entre a estimação do adolescente? É o sistema límbico, que é responsável pelas emoções, principalmente adolescentes têm emoções mais instáveis. E o córtex pré-frontal, que é responsável pelo autocontrole, fazendo o adolescente ter decisões mais possíveis, digamos assim. Bom, aí, partindo das pesquisas que a gente pensou em fazer, algo que a gente considerou primordial de falar era a dopamina. E aí, a gente deu uma cortada aqui nos slides para ficar mais compacto para a apresentação de vocês, já adianto. Então, a gente só vai falar mais brevemente sobre o que é a dopamina. A dopamina é um importante neurotransmissor do sistema nervoso central. O que isso quer dizer? É o sistema nervoso central, é um dos sistemas do nosso corpo. Esse sistema é responsável pela movimentação do nosso corpo. E a dopamina é um importante neurotransmissor dele. O que isso quer dizer? Ela é como se fosse o hormônio da motivação. Ela te motiva a fazer algo. Por exemplo, você está sentado aqui e aí a sua garganta começa a ficar seca. Você começa a sentir a sua garganta seca e dá uma vontade de você beber água. Aí o seu cérebro vai olhar para a dopamina, vai olhar para a garrafa e vai pensar, poxa, eu vou ter que andar até aquela garrafa, vou gastar minha energia, vou ter que gastar um monte de outras coisas, tudo isso só para beber água, isso não vale a pena. E aí a dopamina chega para o seu cérebro e fala, poxa, você vai gastar essa energia, vai ser um pouco chato, mas quando você chegar lá e beber aquela água, aí você vai, você motiva. Você anda até a garrafa, pega ela, bebe a água, e aí vem aquele pico de prazer. A dopamina mostra para o seu cérebro que aquilo valeu muito a pena, que foi muito prazeroso. E isso motiva ele a fazer novamente. Vai passar. E outro
tópico que a gente quis falar é sobre, pode passar, saúde mental. Por dois motivos. Primeiro, é um dos temas do nosso trabalho, então se a gente não pesquisar, o trabalho estaria claramente completo. Mas também o segundo motivo é porque muitas vezes a pessoa não tem uma revelação, a pessoa não tem conhecimento total do que é saúde mental. Eu provavelmente tem essa pesquisa sobre o que é. Saúde mental é quando uma pessoa se expressa emocionalmente, e envolve emoções, sentimentos e reações. Então, uma pessoa com saúde mental estável, vai ser uma pessoa que vai, como dizer, ser mais suscetível, ser mais estável em momentos de crise, em momentos de dificuldade, uma pessoa que consegue lidar bem com sua tristeza. A pessoa com uma saúde mental mais instável vai ser o inverso, vai estar sempre para baixo, não consegue lidar com os problemas, não consegue resolver conflitos. É importante dizer que não é tudo que parece. Muitas vezes a gente olha para uma outra pessoa e promete que ela tem uma saúde mental boa, que é uma pessoa feliz, que é uma pessoa alegre, mas às vezes a gente não sabe o que está acontecendo dentro dessa pessoa, e vice-versa. Causa falta de saúde mental. Nunca vai ser de só uma razão óbvia, porque cada indivíduo é indivíduo. Então eu vou ser diferente do Gabriel, diferente do André, diferente do Gui. Isso vai causar o quê? Provavelmente a falta de saúde mental é causada por uma série de mini hábitos que vão se acumulando e depois causando isso. Então muitas vezes vai ser causado por estresse social e até econômico. Então mini hábitos, então, sei lá, ficar acordado até tarde todos os dias, não dormir direito, você não se preocupar com a sua saúde, com a sua alimentação, isso vai se acumulando e pode gerar uma saúde mental. Como a falta de saúde mental afeta o adolescente? Como falei antes, o adolescente está em constante desenvolvimento, principalmente nas suas emoções e no seu autocontrole. Então, um adolescente com a saúde mental abalada vai ser uma pessoa muito suscetível a problemas mentais graves, como ansiedade, depressão, automutilação e suicídio. Também, um adolescente devido a esse baixo controle, por causa do córtex pré-frontal, vai ser uma pessoa que vai ser se tiver essa falta de mental, vai ser uma pessoa muito impulsiva, uma pessoa que não pensa direito, não vai tomar as decisões. Isso vai acabar tomando reações prejudiciais, não só nessa fase da vida, mas sim durante a vida inteira. Bom, a gente basicamente fez uma apresentação que nem essa, um pouco reduzida agora, só que a gente fez essa apresentação para a professora Paty entrar na nossa sala, no C, lá para maio, no finalzinho de maio, a gente apresentou isso aqui. Aqui está um pouco mais completa essa apresentação, por conta do tempo, mas basicamente isso que a gente fez em maio. Para finalizar, em maio também fizemos a nossa primeira entrevista. A gente descobriu que a nossa professora orientadora era a professora Eliane e com isso fizemos uma entrevista com ela, falando sobre a infância e a adolescência. Pode passar. E agora vamos para o mês de junho. Então, gente, junho foi um mês bem mais pacífico, bem mais calmo, tirando o mês passado. Se o maio foi o mês que a gente fez entrevista, apresentou, pesquisou bastante, teve que começar todas as nossas pesquisas e até apresentar tudo que a gente pesquisou em um mês, junho foi um mês mais da calmaria. A gente começou as pesquisas sobre internet, basicamente a criação e a popularização da internet. E também a gente recebeu a notícia que, por recomendação do nosso atual diretor... Nossa, que essa mulher! Vai! A nossa professora coordenadora tinha sido alterada. Antes era a professora Eliane, mas agora é essa professora Patrícia. Maquiadíssima ali. Só flash. Bom, mês de julho. Esse mês, como vocês sabem, é um mês que acontece o recesso. É um mês que a gente fica de férias. E como a gente estava de recesso na escola, a gente se perguntou, por que não ficar de férias no SA? Foi uma boa escolha? Provavelmente não. Mas, graças a Deus, tudo certo. Então, além de usar esse mês para descanso, além de outras pessoas viajando, tinha algumas pessoas machucadas em outras áreas nesse período de recesso. Então, o mês de julho é um mês que a gente não fez praticamente nada. Mentira, a gente não fez nada mesmo. Mas agora sim, um mês minimamente produtivo. E se eu falo minimamente é porque foi minimamente mesmo. Agosto. A gente continuou as pesquisas de internet. Nesse mês foi o mês que a gente começou as pesquisas de redes sociais, pornografia e vícios. Pode passar. Como se percebe, também foi um mês muito calmo. E a gente estava preparando isso, e em setembro a gente conseguiu fazer bastante coisa até. Foi uma coisa
boa, pode passar. Vamos lá, no mês de setembro a gente finalizou pesquisas, então a gente começou a pesquisar sobre vícios, pornografia, redes sociais, em agosto, e em setembro a gente finalizou essas pesquisas. Então, além de colocar mais um tópico no nosso trabalho que é sobre internet de forma produtiva, fazer a internet de forma boa, mostrar o lado bom da internet também, porque ela é uma ferramenta. Também a gente começou o trabalho escrito, eu e a Andréia, a gente foi quem escreveu, mas todo mundo ajudou nas pesquisas e qualquer informação que a gente ia pedir. Também o Igor foi revisando alguns erros de português que poderiam acontecer durante esse trabalho. O Igor que escreve linda com M. Essa linha é piada interna. É o humor, professor. Também a gente teve uma entrevista com a psicóloga em setembro. Isso foi bem no finalzinho de setembro, né? E a gente teve uma entrevista com a psicóloga Mônica Sobral Vitale. E a gente fez perguntas sobre como o uso de tecnologia, o uso de dispositivo digital vai afetar a saúde mental. Então a gente fez algumas perguntas bem nesse ramo, a entrevista foi bem boa, acho que são 50 minutos de duração, foi muito bem. E no final desse mês a gente colou os cartazes. A gente colou os cartazes sobre o nosso tema para informar o que a gente já tinha pesquisado, informar tudo que a gente já tinha feito até aí. E agora nós vamos começar falando sobre o mês de outubro. Nós começamos o mês de outubro assistindo o filme Divertidamente 2. Foi uma recomendação da professora Paty, porque o filme ele tem ligação quase indireta com o nosso tema, porque ele fala sobre as emoções. Desculpa, eu tô meio mal. Fala das emoções e esse filme foi recomendado para que nós pudéssemos entender um pouquinho mais sobre o cérebro humano. Nesse mês também, os slides começaram a ser produzidos. Então, todos esses slides produzidos no mês de outubro foram usados para os 6º, 7º, 8º, 9º e professores. A apresentação dos professores foi um momento pós-aulas, então foi do horário do meio-dia até 1h20. No mês de outubro também nós começamos a treinar para as apresentações. Fizemos uma reunião na casa do Emanuel 2 dias e na minha casa em 1 dia. Então, aqui nesse mês nós começamos a nos reunir, treinar bastante para que pudesse ocorrer tudo corretamente durante a nossa apresentação. E logo... Bom, mas deixa eu falar sobre a apresentação, a gente vai ter que apresentar o resto. A gente já apresentou uma parte que foi apresentada, agora a gente vai mostrar a outra, a finalização das pesquisas. Começando por internet. Pode passar. Pode passar. Primeiramente, a gente vai falar sobre as redes sociais aqui. Vamos sobre o tópico de internet. Mas quando foi criada a primeira rede social? A primeira rede social foi o Classmash, que foi criada em 1995. O consumo excessivo de redes sociais causa uma coisa chamada dependência tecnológica. A dependência tecnológica é quando uma pessoa usa a internet de uma forma tão excessiva que ela acaba deixando de fazer coisas do dia a dia, coisas necessárias, para ficar mexendo no celular. Então, às vezes, a pessoa vai deixar de ir no banheiro, vai deixar de comer, de beber água, para poder ficar mexendo no celular. E isso não é saudável de forma alguma. Outro tema muito importante que a gente pesquisou é sobre pornografia. Quais são as causas do vício em pornografia existir? Uma das causas, que é considerada como a principal causa também, é a facilidade que a internet causa para consumir esse tipo de conteúdo. Vamos pegar 20, 30 anos atrás. Se eu quero consumir conteúdo pornográfico, eu vou ter que sair da minha casa, ir numa loja comprar uma revista, ou ir no cinema assistir um filme. Isso poderia expor algumas coisas como preguiça, a pessoa poderia sentir vergonha se alguém visse ela. Então era mais difícil esse consumo por causa da distância. Atualmente a pornografia está muito perto. Então qualquer pessoa pode acessar conteúdo pornográfico em qualquer momento. Mas não é só isso. Como a gente pode ver aqui, 9% dos consumidores de pornografia querem parar, mas não conseguem. Se é só a facilidade que a internet causa, na teoria essa pessoa para de pesquisar. Então não tem só motivos de praticidade, mas também tem um motivo mental. Pode passar. E o que ela vai afetar no nosso cérebro? Por que esse vício
vai existir de forma mais séria. A pornografia vai afetar a sua memória, interações sociais e promover o prazer imediato. Então, ela vai causar algumas coisas no cérebro, mas eu vou destacar ela promover esse prazer imediato, que é a dopamina. Quando você consome conteúdo adulto, sua dopamina aumenta, tem um pico muito alto, muito grande, você fica felizão e super. Aí quando você para de consumir, ela cai. E quando ela cai, ela para de ficar na média. Então, antes você estava sentindo normal, depois você vai sentir um pico de adrenalina, e depois ela cai e você se sente mal. E dessa busca de, agora eu estou me sentindo mal, quero me sentir bem de novo. A pessoa vai buscando cada vez mais consumir conteúdo pornográfico, para saciar essa vontade dela. Também vai prejudicar o autocontrole da pessoa, porque vai causar um vício, a pessoa não vai ter controle das próprias ações quando ela tem esse vício. Pode causar baixa autoestima, agravar casos de ansiedade e depressão e literalmente atrofiar, que é seu cérebro vai perder alguma parte dele se você consumir em muito excesso esse tipo de conteúdo. Mas a gente pensou um monte de coisa e a gente olhou e falou: a gente não pode só apresentar um problema sem tentar apresentar uma solução. Principalmente se são tópicos sobre vícios. Pode passar. Primeiramente, a gente teria que apresentar o que é um vício para a pessoa não só ficar bem perdida na situação. Vício é um hábito prejudicial que a pessoa tem dificuldade de abandonar. Como um vício pode ser prejudicial? Vício vai afastar a pessoa de atividades saudáveis. Então, se eu tenho um vício, eu não vou querer sair de casa para largar esse vício. Não. Eu tenho vício em celular. Vou usar o celular. Em me dar uma caminhada e o celular é muito mais prático, muito mais simples, muito menos cansativo eu usar o celular. Então eu tenho essa convicção, não importa quantos argumentos existem para fazer essa caminhada ser melhor, a gente ainda vai preferir o celular. E também vai levar a pessoa ao isolamento. Usando o mesmo exemplo, uma pessoa que tem esse mesmo vício de celular, aí a gente usando muito celular, mesmo se chama ela para sair. Aí vai ter o mesmo porém. É muito mais prático, muito mais rápido, muito mais simples você ficar em casa, ficar no seu conforto, do que você sair e explorar novos lugares. Agora, como se livrar de um vício? A gente, óbvio que vão ter diversas formas, mas a gente selecionou uma que a gente achou mais adequada para o nosso trabalho. Autoconhecimento e reconhecer a dependência. Não adianta eu me livrar de um vício se eu não consigo entender porque esse vício existe, se eu não consigo reconhecer que esse vício realmente está me atrapalhando. Então a gente tem que ter essa noção. Também, ajuda profissional, conversar com pessoas próximas. Obviamente, o essencial vai ser buscar ajuda profissional, buscar ajuda com psicólogos, psiquiatras, dependendo de cada caso. Mas, você ter pessoas de confiança, você pode conversar, você pode se abrir sobre seus vícios, sobre o que você tem passado, pode ajudar a perceber esse vício, pode ajudar a te livrar, pode ajudar a te motivar. E também atividades físicas. Não só como exercícios, academia, isso tudo é muito importante. Mas tem outras atividades que podem fazer você afastar seu pensamento do seu vício. Então desenhar, escrever, são atividades que podem fazer você desviar sua mente de pensamentos que poderiam causar esse vício. Agora sobre o vício digital em específico. O vício digital, para algumas pessoas pode ser até mais fácil, porque tem ferramentas que te ajudam a se livrar desse tipo de vício. Limitar o tempo dos aplicativos. Tem alguns aplicativos que você pode escolher. Por exemplo, eu tenho muito vício no YouTube. Esse é um exemplo pessoal, não consigo parar no YouTube. Quando eu entro no YouTube, eu posso passar horas e horas e eu nem percebo. Eu posso passar o aplicativo para limitar meu tempo no YouTube para 2 horas diárias. Passa 2 horas e o aplicativo bloqueia o YouTube. Desativar as notificações. Existe uma síndrome, que é a síndrome da vibração fantasma. Mesmo seu celular não estando no seu bolso, não estando em contato com o seu corpo, você quer ele vibrar e você procura ele. Se mesmo ele não estando em contato verdadeiro, você procura ele, imagina se ele está. Então, as notificações são um poder muito grande de ativar esse gatilho no nosso cérebro. Você tem que pegar o celular. É importante desativar elas. Também você pode buscar desativar de alguns certos aplicativos. Você pode deixar ativado, mas ativar no Instagram, TikTok, YouTube e outras redes sociais. Aí uma descrição um pouco mais óbvios, que é ter momentos offline, ter outros hobbies, um ambiente saudável e uma rede de apoio. Você confia. Bom, a gente já comentou sobre como a internet pode ser terrível e etc. A gente já falou de todos os males dela e até tentamos ajudar um pouco, como falando de formas de você poder tratar isso. Mas a gente tem que sempre lembrar que a internet é uma ferramenta. E como uma ferramenta, ela pode ser utilizada tanto para o mal, fazendo vícios e problemas na sua vida, como
para bem. Pensando nisso, vem o tópico internet produtiva. Antes de passar, é importante lembrar, que a internet é muito grande e muito ampla, então tem diversas formas de você adquirir conhecimento e coisas saudáveis dela, através de sites, livros, tudo que você imaginar tem na internet para você pesquisar e aprender. Só que a gente focou um pouco mais na questão do YouTube, por ser a faixa etária mais ou menos da idade das pessoas acompanharem o YouTube, etc. Sabe? Pensando nisso, pesquisamos alguns vídeos sobre foco e como superar a procrastinação. Temos 3 youtubers aqui. O primeiro deles é o Rafael Grava, gravando vídeos curtos para o YouTube. Ele fala como você pode controlar melhor a sua ansiedade, ser uma pessoa menos procrastinadora, com a sua icônica frase, mais foco, menos ansiedade. Depois temos a Paula Abreu, que grava alguns vídeos rotineiros, falando sobre a sua semana, como você pode ter uma semana mais produtiva, em cuidar melhor do seu tempo. E por fim, um youtuber que eu gosto muito, particularmente, o Pinho, que grava vídeos sobre minimalismo financeiro, falando como você pode cuidar melhor do seu dinheiro e não sair gastando impulsivamente com qualquer coisa, além de também citar a ansiedade e a procrastinação e como você pode melhorar isso, o tratamento desse tipo de doenças. Tá? E agora a gente vai falar de alguns canais de YouTube para hobbies criativos. Vai passar? 2 deles, os principais aqui que a gente decidiu deixar na apresentação porque não são muito conhecidos, é o Impérios AD, que é um canal mais voltado para a história, onde ele explica as civilizações humanas ao longo do tempo, toda aquela coisa, de forma muito clara e fácil de entender. Esse Impérios AD, ele tem um outro canal também chamado Bração de Armas, que é muito bom, então quem quiser dar uma pesquisada é um canal igualmente bom, do mesmo criador. E temos também, por fim, o Feijão, um canal cheio de humor, muito bom, que eu amo muito, onde todo vídeo ele tenta aprender alguma coisa e te ensinar aquilo. Seja montar um cubo mágico, aprender a fazer uma fogueira com palitos, aprender manobra de ioiô, andar pra caramba, não sei, ele te ensina alguma coisa de forma muito legal e divertida. É importante lembrar que a gente cortou muitas coisas dessa apresentação, por conta do tempo, a gente estava achando que ia ser muito curto. Então aqui a gente citava alguns canais, como o canal Nostalgia, Todo Dia, o Manual do Mundo, mas a gente acabou cortando. E por fim, para finalizar a nossa apresentação, a gente vai falar sobre a nossa apresentação para os nonos. As apresentações feitas nesse mês foram para os nonos anos. E nós pegamos as aulas da professora Paty, foram 3 aulas seguidas. Foi primeiro para o nono A, depois para o nono B e depois para o nono C. E agora, sobre o mês de novembro. A primeira apresentação do mês de novembro foi no dia 1º, para os 6º anos. Lembrando que nessa apresentação, os slides de pornografia foram todos retirados por conta de prevenção de alguns futuros problemas que poderiam acontecer. Depois, nós fizemos uma apresentação para os professores, que é aquela que eu comentei no começo, e foi feita no dia 4, e depois nós incluímos todos esses slides de pornografia de volta. No dia 5, nós apresentamos para o 8º. Nas aulas da professora Karine, se não me engano. Isso. E os 6º foram nas aulas da professora Paty, que pra gente. E no dia 6, nós apresentamos para os 7º anos, no período da tarde. Nas aulas da professora. Bom, agora falando um pouco sobre a nossa interação do grupo e como foi fazer as aulas especiais com todas essas pessoas muito diferentes. Primeiramente eu falaria... Acabou? Primeiramente eu vou falar sobre as pessoas que não estão aqui. O Carlos. O Carlos, ele é uma pessoa muito decidida, que sempre dá umas ideias. A maioria das ideias são ruins, mas ele dá ideias. E ele foi uma das primeiras pessoas que foi nos dando o tema. Ele falou sobre o tema de Paralimpíadas, falou também que seria interessante a gente fazer sobre terra. O Igor, que recomendou saúde mental, acabou recomendando esse também, e foram os 3 principais temas que a gente ficou em dúvida de qual faria. Então o Carlos é uma pessoa muito incrível nesse requisito, ele sabe dar boas ideias. Nem sempre boas ideias, mas ele sabe dar ideias. E ele sempre estava lá para tentar nos ajudar, apesar de às vezes acabar enrolando para fazer algumas coisas. Ele foi uma pessoa que nos ajudou bastante no grupo. Depois temos a questão do Kaique. Que o Kaique, como a gente citou, ele entrou um pouco depois. A gente sabia também da situação do Kaique, e ele não tem celular, ele não tem nenhum dispositivo eletrônico. Então a gente tinha zero comunicação com ele fora da escola.
Então, as aulas de DCA foram muito importantes para a gente conseguir conversar com ele e organizar melhor como isso ia funcionar. E nessa questão, a gente planejou, não tinha jeito, o Kaique não ia conseguir pesquisar e tal, porque não valeria a pena ele ir até uma biblioteca só para pesquisar, e também não teria tempo. Então a gente concordou de deixar o Kaique somente para a apresentação. E detalhe, ele acabou tendo que ler papéis nas apresentações, por uma questão de alfabetização. Ele foi alfabetizado recentemente e aí não tinha condição de conseguir fazer uma apresentação assim. Mas foi uma O apresentação... Kaique se apresentou em todas as salas? Menos os 7 oitavos. Vários professores, ele também se apresentou. Também se apresentou. Aliás, foi muito elogiado pelos professores por isso. E esse foi o Carlos. Só um toque. Igor, você é a pessoa que mais está falando na sala durante seu próprio grupo. Pode continuar. E agora, por que não falar do Igor? Já que a professora já citou. Ele foi a pessoa que nos ajudou, nesse especial também, todos ajudaram, de forma geral. A pessoa que realmente teve mais vontade de matar durante o ano. Basicamente, o Igor não é. Se eu fosse resumir uma pessoa. Se eu fosse resumir o Igor numa pessoa, ele é uma pessoa muito talentosa, uma pessoa que faz umas habilidades incríveis. Esses slides aqui que vocês estão vendo, infelizmente não foram feitos por ele. Tirando os slides brancos, os slides que é um fundo branco foi ele que fez, dá pra perceber a diferença de qualidade, é algo muito bom que ele faz. Só que tem um pequeno problema, ele faz esse conteúdo maravilhoso faltando 2 dias pra apresentação. Então, se eu fosse falar do Igor, é uma pessoa muito, eu estou falando, é uma pessoa muito talentosa, só que o problema é que ele procrastina muito. E aí a mente teve um problema. Quando tá faltando 2 dias para apresentação, 2 dias para apresentação, a mente não tem slide feito e o Igor fica doente. É isso que acontece. Basicamente, essa apresentação a gente teve que fazer os slides nessa madrugada porque o Igor acabou ficando doente, então talvez a qualidade seja um pouco pior, mas faz parte. Agora, falando um pouco sobre a André, a pessoa mais incrível do grupo, a única menina do grupo, e que é a linha de ligamento ali entre todo o grupo. Porque basicamente a gente está na aula de DCA, fazendo uma bagunça, tá todas as salas olhando para nós, porque todos os grupos olhando para nós, porque a gente está quase saindo na porrada. E a André tá lá, unindo todo o grupo, falando pra gente ficar em paz e se abraçar. Se amém. Amém. Mas ele foi uma pessoa muito importante, que sempre estava ajudando nas pesquisas, no texto escrito, que a gente precisasse, podia contar com a André. E ela sempre estava ajudando a gente, deixando todo mundo bem unido e fazendo com que o grupo se solidasse. Depois temos o Guilherminho, que é uma pessoa assim, que ele tem muitas dificuldades. Ele não é muito bom na pesquisa, ele não é muito bom escrevendo texto. Ele é ótimo segurando o cronômetro pro grupo. Exatamente. É isso, ele ficou a apresentação inteira com o cronômetro. Detalhe que você chegou no Gui bem na hora que deu 30 minutos de apresentação. Olha que coincidência. Vai lá. E basicamente, o Gui não é muito bom em fazer as coisas, mas ele se dedica. Ele é uma pessoa muito dedicada, é o inverso do Igor, basicamente. Não tem muito talento, mas se dedica. Se você pedir de última hora, eu mandei mensagem pra ele ontem, meia-noite, pedindo foto pra fazer slide. Ele não estava acordado meia-noite, mas hoje cedinho, 6 da manhã, ele me enviou as fotos que eu precisava. Eu não precisava mais, mas ele me enviou. Então é uma pessoa muito maravilhosa, que vale muito a pena nos ajudar. Só um detalhe para a apresentação. Aqui a gente combinou entre o grupo tudo certinho que o Igor não iria apresentar, que ficaria mais na questão dos slides. O Kaique leria os papéis. E o Guilherme, André, Carlos, que não está aqui, Emanuel e eu, combinamos de apresentar. Então, durante a apresentação dos 7 e oitavos, a André não podia participar. Não, a André participou das oitavos, mas algumas não conseguiu participar. Teve algumas apresentações que não estava todo o grupo, mas todos, no geral, que foram propostos a apresentar, apresentaram. Ok, antes de terminar, Para finalizar, deixa eu falar de tem mais você. outra pessoa, deixa eu falar de você. Só um pouquinho. Você e o Emanuel. Deixa eu falar dele. O Emanuel é basicamente o líder do grupo, é basicamente quem organizou tudo isso. Ele organizou as pesquisas, organizou como a gente ia funcionar, etc. Ele que mandava as pesquisas, ele que mandava tudo que a gente precisava fazer. De certa forma isso foi muito bom, porque organizou o grupo e é sempre importante ter alguém que vai fazer essa organização, mas por outro lado, às vezes dava algumas encrencas com cards que discordavam das ideias, etc. Ok, pra terminar, nosso CA, fala um pouquinho sobre o Gabriel. Gabriel é uma pessoa que foi a junção do Igor e do Guilherme durante o trabalho inteiro. Ele é muito talentoso e muito esforçado. Então, tipo, mesmo slide, ele é a melhor coisa do mundo. Pensa assim, uma pessoa que não sabe fazer slide direito, que nunca faz slide na vida dela, 2 horas da manhã fazendo slide, sendo que todos os dias ela vai entre 9h30 e 10 horas da noite. Então, tipo, o Gabriel é uma pessoa que é muito esforçada. Se ele inventou o problema do grupo, ele vai até o final para resolver. A pessoa, tipo, eu acho que se a gente pega a média de pessoa que mais fez,
Um aviso, todo mundo do grupo também olha e fala, a Andréia fez as coisas com o Kaique. Mas eu considero que toda pessoa tem que se esforçar ao máximo pelo nosso trabalho. Mas se a gente pega uma média de quem fez mais coisa, provavelmente o Gabriel ganharia. Porque com tanto de coisa que ele fez, tanto de tempo que ele passou no TCA, uma coisa que eu fiquei meio que assustado um dia, que ele chegou pra mim, ele enviou umas 5 mensagens no TCA, apagou, depois mandou mais umas 20 mensagens resumindo o que ele mandou antes. Então nós somos esforçados, nós somos muito coisa de trabalhar no grupo. É basicamente isso. Agora sim, muito obrigado.